alguém pode politicamente dificultar um pouco as coisas para esse mundo que estamos entrando, como, por exemplo, aconteceu nos últimos 3 anos aqui no Brasil. Apesar de Bolsonaro não ser o presidente como foram os presidentes do passado, porque ele não tem poderes para tanto, ainda assim temos o horário de Deus, percebe? Temos obras sendo feitas, empregos mantidos e uma recusa em implantar-se aqui uma mão ditatorial de ferro a ponto de exigir de cada um de nós um troço chamado passport. Por exemplo, são pequenas coisas, pequenos frutos de uma árvore muito seca, muito frágil. Mas pelo menos isso aí é parte, sim, da bondade, da misericórdia de Deus em relação a nós. Seria justo exigirmos mais? Não, dada o contexto. Ninguém tem possibilidade de sozinho enfrentar esse monstro que é mundial, que está aí, que foi colocado em prática já há muitas décadas e agora está praticamente hegemônico. Nós não temos polaridade nesse momento. Não pensem que os globalistas brigam com o Islã e o Islã briga com os comunistas. Não, é tudo uma coisa só. Percebem? Vejam um exemplo. A China comunista, que é comunista, evidentemente. Por um lado, ela massacra uma etnia, que é majoritariamente muçulmana, e por outro, fecha grandes acordos com países muçulmanos, como o Paquistão e o Irã, por exemplo, sem falar de vários países na África. É uma coisa só. A Rússia, que ainda representaria, digamos, uma espécie de último bastião do nacionalismo, também pratica todas as políticas globais dentro do seu território, como, por exemplo, a tal da picadinha, não é mesmo? Ninguém está destoando nesse sentido. Vladimir Putin pode ter até muito boa intenção em relação ao resgate ou à permanência ou sobrevivência dos valores nacionais. Porém, nem ele consegue superar esses elementos globais que entraram na cultura através do medo. A Rússia, por exemplo, por mais que quisesse, não ficaria fora deste movimento em carimbar todos os cidadãos do seu próprio país. Este movimento transcendeu o objetivo ou a determinação deste ou daquele governo, ou deste ou daquele regime. É global, se assentou sobre todos nós. Então não existe mais polaridade, não existe esquerda, não existe direita. O que existe são alguns indivíduos, alguns seres isolados por aí, tentando de algum modo tornar menos dramática ou menos ruim a nossa vida, como é o caso do presidente Bolsonaro. Porque se não fosse ele, nós estaríamos evidentemente já Para não estender muito essa conversa, basta ver o que está hoje, o que se tornou a Austrália, por exemplo, não é mesmo? Era isso, mais ou menos isso que eu queria falar. Recebemos outro superchat aqui. Muito obrigado, Alain Bonfim, professor. O maligno no mundo se esqueceu que o poder absoluto é de Deus. E logo ele intervirá. Muito obrigado, Alan. Deus te abençoe, irmão. Então, o que, em termos de estratégia política, vamos dizer assim, para 2022, quando nós teremos eleições aqui. Esqueçam um conselho que eu daria aos meus amigos mais íntimos, não estou falando para todo mundo, evidentemente, mas para os meus amigos mais íntimos. Esqueçam partido, esqueçam pessoas, esqueçam propostas. A única coisa real dentro da esfera política hoje é o presidente Bolsonaro. Ele é real. O resto está imerso
num jogo muito maior do que a nossa política interna. Todos eles fazem parte, fazem parte conscientemente ou foram arrastados por um projeto muito maior, que é esse projeto que eu falei até agora. Então nós só podemos confiar, entre aspas, naquilo que está dentro do coração do indivíduo. E em relação ao presidente Bolsonaro, nós sabemos o que tem lá dentro. Muito amor à pátria, um desejo enorme de que esse país se desenvolva, cresça, se torne democrático, que seja um país temente a Deus, que respeite a família, que respeite a tradição e assim por diante. E é nisso que nós temos que nos apegar. É só nisso. O resto não faz mais sentido nenhum. Não faz mais sentido. Nós não estamos elegendo alguém para o Estado. Não, nós estamos elegendo, deveremos pensar nisso, elegendo alguém para a nossa vida, que pode, em algum momento, nos favorecer como cristãos, como nação cristã, como é o caso do horário de Deus. Por exemplo, Bolsonaro peitou a indústria do horário de verão e sozinho, evidentemente. Por quê? Porque acredita exatamente nisso, que não faz o menor sentido escravizar o povo, impor um sacrifício ao povo, ter que acordar 1 hora mais cedo, para poupar 0,0 de energia, ou 4% de energia, que não significa absolutamente nada. Então são esses valores, os valores internos, os valores pessoais, que estão em jogo nesse momento. E claro, elegermos um Congresso que, de certo modo, dará ouvido às vozes, à voz que vem lá do Palácio do Planalto, que trabalhe em harmonia, que vá em direção à reformulação de leis, à aprovação de leis e, principalmente, levar a processo de impeachment pessoas que desrespeitam a Constituição, que exercem poder de modo ilegal e assim por diante. Porque, caso contrário, nós teremos, por exemplo, um governo, vamos imaginar aqui que Deus não permita, se Lula assumir, por exemplo, Lula cimentará as bases de um governo que, se não houver nenhuma interferência divina, durará pelo mínimo 50 anos, solidificando, evidentemente, as bases de uma Suprema Corte totalmente política e ideológica. Já pensaram nisso? Pois é o que está em jogo. Então nós não temos partido, nós não temos uma ideologia para seguir, temos um coração. O meu apelo aqui nesta live de Natal é para que votemos num coração, um coração de carne, que bate por nós, pela nossa liberdade, pelos nossos valores, pela nossa família. Palavras o vento levam, ideologias são boas para discursos acadêmicos, mas para a vida, para o dia a dia, nós precisamos de alguém com coração e temor a Deus, porque o resto do que está aí segue ao diabo, meus amigos. Eu falei de 2011, colocando tudo que Obama fez para destruir a civilização ocidental. Por quê? Porque esse sujeito é guiado pelo pai da mentira, pelo mal, assim como tantos outros, inclusive aqui dentro do nosso país. Então o nosso voto não é para um político, para um partido, para um homem. O nosso voto é para alguém temente a Deus, para um coração. Porque caso contrário, nenhuma barreira nos impedirá, ninguém lutará a nosso favor, nos impedirá que entremos nós também nesse futuro sombrio e profético que vem por aí. Ethel Oliveira Garcia, muito obrigado, querida amiga Ethel, Deus te abençoe, beijo no teu coração, obrigado pelo superchat. Vamos ver, tem mais. O Carlos Henrique também mandou um superchat, muito obrigado, Carlos, Deus te abençoe, beijo no teu coração, irmão. Então, eu espero ter
eu queria falar, eu falei que eu ia falar sobre o Bolsonaro, é isso. Eu aconselharia aos meus amigos mais próximos isso. Esqueçam partido, esqueçam até mesmo o que diz e promete Bolsonaro. Foquem no coração de Bolsonaro. Porque se você é cristão, se você é temente a Deus, se você ama o teu país, se você ama a tua família, tenha certeza que o coração de Bolsonaro é igual ao seu. É por isso que eu peço, nesse momento, para que entendamos o que vem pela frente. O que vem pela frente é a hegemonia do mal, a pá de cal que faltava, ou então o último tijolinho nesse edifício, nesse reino diabólico do anticristo. É por isso que mais do que nunca nós precisamos de um líder ou de um chefe de Estado temente a Deus, porque o resto já está na mão do maligno. E se você pensar que vai ser muito difícil, que é impossível, mas o que ele pode fazer? Ele pode fazer o que tem feito até agora. Se você imagina que isso é praticamente impossível, lembre-se que era também impossível que Bolsonaro sobrevivesse àquela facada lá em Juiz de Fora, não é mesmo? Lembre-se que quem manteve o presidente Bolsonaro no poder até agora não foram alianças, não foi o Centrão, não foi o pastor X, não foi o padre Y, não foi o bispo fulano de tal, não foi o filósofo, não foi o sociólogo, não foi nem sequer a dona de casa, o trabalhador que enche as ruas quando o Bolsonaro aparece. Foi a mão de Deus. É isso aí. Foi a mão de Deus. E a mão de Deus poderá continuar segurando este coração por mais 4 anos. Claro que nós precisamos fazer a nossa parte, evidentemente. Mas confiem, acreditem. Bolsonaro não foi colocado no nosso destino à toa, por acaso, por um acidente de percurso ou porque existia a internet. Foi por pura misericórdia de Deus. Não podemos virar as costas para essa misericórdia. Não podemos cuspir na mão de Deus. E um beijo a todos. Fiquem todos com Deus. Um Feliz Natal na paz, na harmonia, na oração, na família, sem muito auê. Porque essa história de auê, meus amigos, para quem já enxergou a realidade, não faz mais o menor sentido.